Se você entrou em uma grande loja de varejo no Brasil nos últimos meses para comprar uma televisão, um smartphone ou uma máquina de lavar, você provavelmente foi recebido por um ambiente projetado nos mínimos detalhes para desarmar o seu senso crítico. As luzes são estrategicamente posicionadas para dar um aspecto premium aos produtos. Os cartazes anunciam parcelas que parecem ridiculamente baixas, e o vendedor te trata com uma proximidade que faz parecer que ele é o seu melhor amigo de infância. Mas o que você realmente está pisando não é um comércio de mercadorias. É o chão de uma instituição financeira disfarçada, um ecossistema projetado não para te entregar um produto, mas para capturar o seu fluxo de caixa pelos próximos 24 meses. Você entra buscando uma tela plana para assistir ao futebol e sai carregando um contrato de dívida que vai comprometer a renda da sua família muito além do tempo de vida útil do aparelho que acabou de comprar. Como coordenador das investigações do Diário do Consumidor, eu passei as últimas semanas analisando milhares de páginas de documentos públicos. Vasculhamos os balanços financeiros consolidados enviados à Comissão de Valores Mobiliários, os relatórios detalhados de taxas de juros de operações de crédito divulgados mensalmente pelo Banco Central do Brasil e os rankings de reclamações fundamentadas de todos os PROCONs estaduais e da plataforma consumidor.gov. O objetivo era simples e direto: analisar 12 das maiores gigantes do varejo que operam em território nacional para descobrir quais delas ainda sobrevivem da venda honesta de produtos e quais delas transformaram o consumidor em uma eterna fonte de juros rotativos. O resultado dessa investigação é assustador, pois das 12 corporações analisadas, apenas 3 realmente não tentam te enganar através de armadilhas contratuais, maquiagem de preços ou taxas embutidas. Para entender o tamanho do problema, precisamos olhar para os dados macroeconômicos. Segundo os relatórios recentes da Confederação Nacional do Comércio, o nível de endividamento das famílias brasileiras orbita a impressionante marca de quase 80%. Isso significa que a esmagadora maioria da população que entra em uma loja não possui o dinheiro para pagar por um eletrodoméstico à vista. O varejo brasileiro sabe disso perfeitamente e, ao longo das últimas 2 décadas, adaptou completamente o seu modelo de negócios para explorar essa vulnerabilidade estrutural. As vitrines brilhantes e os panfletos coloridos são apenas a fachada de uma engrenagem fria, calculada por atuários e banqueiros para extrair o máximo de capital de quem menos tem condições de se defender. Quando olhamos para os balanços patrimoniais de gigantes como o Grupo Casas Bahia, antigo Via Varejo, ou do Magazine Luiza, o que salta aos olhos dos analistas não é a margem de lucro na venda de um fogão ou de um notebook. Muitas vezes, a margem bruta da mercadoria pura é mínima, beirando o prejuízo ou operando como um produto isca. O lucro real dessas companhias, aquele que sustenta as ações na bolsa e paga os bônus milionários dos diretores no final do ano fiscal, vem das suas respectivas divisões de serviços financeiros. Seja através da Luizacred, no caso do Magazine Luiza, ou através de parcerias e do braço Banqui, no caso das Casas Bahia, essas empresas faturam bilhões de reais com a concessão de crédito, com a emissão de cartões e com o refinanciamento de dívidas daqueles clientes que tropeçaram e não conseguiram honrar a fatura do mês anterior. Isso nos leva ao primeiro grande pilar da nossa investigação, a engenharia do crediário e do juro embutido. O consumidor tradicional costuma olhar apenas para o valor da parcela. Se o anúncio diz que uma geladeira custa R$ 99 por mês, ele faz a conta mental rápida de que esse valor cabe no orçamento apertado e assina o contrato de imediato. O que os dados do Banco Central revelam, no entanto, é que a taxa de juros anual cobrada nos crediários próprios dessas grandes redes pode ultrapassar facilmente a marca dos 100%, chegando em casos extremos relatados em auditorias e ações civis públicas a mais de 200% ao ano. Ao final de 2 anos, aquele consumidor pagou o equivalente a 3 geladeiras, deixando 2 delas inteiramente nos cofres da financeira da loja, em forma de juros puros e tarifas de manutenção. A defesa das empresas diante dos PROCONs sempre se baseia na alegação de que as taxas são informadas nos contratos e que o consumidor assina por livre e espontânea vontade. Contudo, as investigações apontam que existe uma assimetria de informação brutal nesse processo. Os contratos de financiamento são redigidos em letras miúdas, com termos técnicos de difícil compreensão, cheios de jargões que até especialistas têm dificuldade de decifrar rapidamente. O valor total financiando só é compreendido quando a primeira fatura chega pelo correio. Além da armadilha dos juros abusivos, o segundo ponto crítico identificado na análise documental foi a insistente prática da venda casada de seguros e garantias estendidas. Quantas vezes você já foi pressionado no caixa de uma grande loja a adquirir uma garantia extra para o seu celular novo? O vendedor argumenta exaustivamente que é apenas um pequeno valor adicional na parcela.
O que o funcionário não te conta, e que as denúncias em fóruns trabalhistas confirmam diariamente, é que as metas de venda desses produtos são absurdamente agressivas. Em muitas redes, o vendedor ganha muito mais comissão ao empurrar um seguro inútil do que ao vender o produto físico. De acordo com dados consolidados de reclamações nos PROCONs de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a inclusão de seguros sem a autorização expressa do cliente continua sendo uma das práticas mais penalizadas pelas autoridades. O cliente acredita que o valor final da parcela subiu apenas devido aos juros matemáticos, quando na verdade há um seguro residencial, um seguro de vida ou uma assistência odontológica camuflada de forma maliciosa dentro das folhas que ele assinou com pressa no balcão de atendimento. Outro ponto desmistificado ao analisar o comportamento das 12 gigantes do varejo foi a mecânica de precificação dinâmica, especialmente em períodos que antecedem grandes eventos promocionais, como a Black Friday e a Semana do Consumidor. Utilizando ferramentas de monitoramento de preços de terceiros, nossa equipe técnica mapeou como o preço nominal de milhares de itens de tecnologia sofre uma inflação artificial semanas antes de uma anunciada queima de estoque. Esse fenômeno, apelidado ironicamente de a metade do dobro, serve unicamente para criar uma falsa sensação de urgência na mente do comprador. O consumidor vê um desconto de 40% anunciado em letras garrafais, mas ignora completamente que o preço de referência foi inflado artificialmente 30 dias antes para que o valor final com o falso desconto ficasse exatamente igual ou até sensivelmente maior do que o preço praticado normalmente ao longo dos meses de menor movimento. Essa maquiagem sistemática de preços e condições de pagamento não é exclusividade de uma única marca. Ela aparece de forma padronizada nos registros de reclamações que envolvem desde os setores de eletroeletrônicos até os grandes e-commerces de moda e vestuário, como as gigantes redes Renner, Riachuelo e Marisa. No setor têxtil, o mecanismo financeiro ganha contornos ainda mais perversos através da imposição dos cartões de loja. O atendente do caixa oferece um desconto imediato e tentador de 15% na sua compra do dia se você aceitar fazer o cartão de crédito da rede na hora. O que o consumidor descobre nos meses seguintes é que a fatura desse cartão vem acompanhada de taxas de manutenção de conta e cobranças de seguros não solicitados, e que, se atrasar o pagamento por alguns dias, entrará em um dos juros rotativos mais caros e cruéis do planeta. O Diário do Consumidor estruturou essa longa investigação para separar de vez o joio do trigo. Nós colocamos na mesa de dissecação os 12 maiores nomes do varejo físico e digital que operam diariamente no Brasil. Ao longo desta análise aprofundada, nós vamos detalhar sem filtros o comportamento operacional de cada um desses blocos corporativos. Vamos examinar como a gigante Americanas, mesmo após entrar em um processo conturbado de recuperação judicial devido a fraudes contábeis bilionárias apontadas em relatórios oficiais da Comissão de Valores Mobiliários e auditorias independentes, ainda tenta manter práticas de mercado duvidosas perante os seus fornecedores e clientes finais. Vamos olhar de perto a agressiva estratégia de expansão das lojas de departamento como a Havan, analisando o seu peculiar modelo de precificação e as persistentes controvérsias envolvendo as ostensivas ofertas de crédito fácil nas gôndolas. Do mesmo modo crítico, avaliamos o comportamento dos gigantes dos supermercados e hipermercados que migraram com força total para o modelo de atacarejo, como a rede global Carrefour e o nacional Grupo Pão de Açúcar. Nesses estabelecimentos de grande fluxo, a maquiagem sutil de preços e a clássica divergência entre o valor anunciado na gôndola e o valor efetivamente cobrado no terminal do caixa lideram os rankings absolutos de insatisfação dos consumidores, gerando dezenas de milhares de autos de infração, emitidos pelas fiscalizações rotineiras de defesa do consumidor de norte a sul do país. A pergunta central que este documentário investigativo responde não é apenas como essas corporações operam diuturnamente para maximizar os seus retornos financeiros à custa da desinformação intencional do público leigo, mas principalmente quais são as 3 raras exceções que comprovam a regra impiedosa do mercado. Quais são as 3 únicas gigantes que mantêm uma estrutura de custos transparente, que entregam exatamente o que prometem nos anúncios publicitários, que não utilizam algoritmos obscuros de precificação predatória e que não baseiam o seu fluxo de lucro na ruína financeira absoluta dos seus clientes, através de crediários abusivos e armadilhas contratuais. Para que uma empresa fosse classificada dentro do seleto grupo das 3 que não enganam o brasileiro, ela precisou passar por um crivo rigoroso e implacável de 3 critérios estabelecidos pela nossa equipe de reportagem. O primeiro é o índice de transparência na precificação, que mede de forma cirúrgica a consistência do preço final em todas as etapas de navegação e compra, garantindo que o valor inicial seja exatamente o valor cobrado no cartão final. O segundo critério é a taxa de conversão limpa de serviços financeiros, onde avaliamos se essa empresa oferece opções de crédito,
mas o faz de forma limpa e opcional, sem embutir seguros de forma oculta ou coagir psicologicamente o consumidor no caixa. O terceiro e último critério é a resolutividade real de conflitos, analisando a velocidade e a eficácia com que a diretoria da empresa resolve as demandas legítimas nos canais públicos de mediação. Nas próximas partes deste material, nós vamos abrir com violência a caixa preta do varejo nacional, revelando balanço por balanço, denúncia por denúncia, reclamação por reclamação. Você vai entender com clareza cristalina exatamente como funciona o algoritmo que altera covardemente o preço do item que você desejava e como as redes de lojas treinam exaustivamente os seus funcionários para contornar as suas objeções lógicas e te empurrar densos contratos de endividamento. O cenário corporativo que encontramos após meses de auditoria é um alerta vermelho urgente para a saúde financeira e mental de todos os brasileiros, evidenciando que o ato banal de consumir no mercado nacional se transformou em um verdadeiro campo minado, onde cada assinatura pode custar meses inteiros de trabalho suado. Prepare-se para descobrir, com base em números e fatos incontestáveis, quais marcas merecem o respeito do seu dinheiro e quais delas você deve evitar a todo custo se quiser proteger o seu patrimônio. Para começarmos a dissecar a anatomia dessas 12 gigantes, precisamos abrir os balanços financeiros da corporação, que protagonizou o maior escândalo corporativo da história recente do Brasil. O caso das lojas americanas não é apenas uma nota de rodapé em cadernos de economia, mas sim o exemplo definitivo de como a maquiagem contábil pode sustentar um império de palha por décadas. Quando os relatórios enviados à Comissão de Valores Mobiliários revelaram um rombo superior a 40 bilhões de reais, o choque do mercado financeiro foi tratado pela imprensa como uma surpresa imprevisível. No entanto, para quem acompanhava de perto o volume de reclamações nos PROCONs e a agressividade predatória da empresa no comércio eletrônico, a ruína parecia apenas uma questão de tempo. A estratégia das americanas, dissecada em nossa investigação, revelou um modelo de negócios viciado na antecipação de recebíveis e no esmagamento sistemático de pequenos fornecedores. O consumidor entrava no site atraído por um sistema robusto de cashback, o famoso programa AME Digital. A promessa era sedutora. Você comprava um smartphone de R$3.000 e recebia R$300 de volta em uma carteira digital para gastar em produtos na própria loja. O que os balanços auditados posteriormente demonstraram foi que esse fluxo de dinheiro virtual operava quase como uma pirâmide. A empresa vendia o produto com uma margem de lucro irreal, segurava o pagamento da indústria utilizando manobras financeiras de risco sacado e mantinha o cliente refém do próprio ecossistema, através de um saldo digital que só poderia ser gasto lá dentro, muitas vezes em produtos de parceiros que sequer existiam no estoque físico. Mesmo hoje, mergulhada em um profundo processo de recuperação judicial e com dezenas de lojas físicas sendo fechadas pelo país, a marca tenta manter a mesma aura de normalidade. Nossa equipe testou as compras no site da empresa e o resultado foi uma aula sobre como terceirizar a responsabilidade. Ao adquirir produtos com selo de parceiros de marketplace, constatamos uma taxa alarmante de falhas na entrega, cancelamentos unilaterais e ausência completa de suporte. Quando o consumidor aciona o consumidor.gov para reclamar que pagou por uma geladeira que nunca chegou, a resposta padrão da corporação é culpar a loja parceira, eximindo a gigante varejista de qualquer dever solidário, contrariando frontalmente o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Se o modelo das americanas representa o colapso contábil disfarçado de inovação, a estratégia física da rede Avan nos leva para um cenário completamente diferente, mas igualmente desenhado para anestesiar o julgamento do consumidor. Ao analisar o plano de expansão dessa rede, encontramos uma arquitetura de controle psicológico assustadora pela sua crueza. As megalojas não possuem janelas e os relógios são inexistentes. A disposição labiríntica dos corredores força o cliente a caminhar por seções de vestuário e utilidades domésticas antes de chegar aos eletrodomésticos. Essa engenharia de tráfego interno tem um único objetivo prático: aumentar o tempo de permanência e forçar compras por impulso em itens de alta margem de lucro. O verdadeiro motor financeiro por trás das fachadas espelhadas está escondido nos terminais de atendimento. A análise das queixas registradas nos PROCONs da região Sul e Sudeste aponta para um padrão persistente nas ofertas de crédito facilitado. O cartão Avan é oferecido com a promessa agressiva de isenção total de anuidade e parcelamento esticado sem juros visíveis. A armadilha, detalhada nos regulamentos internos que poucos leem, reside na flexibilidade traiçoeira do pagamento rotativo e na venda embutida de títulos de capitalização disfarçados de sorteios mensais. Quando o cliente não consegue pagar o valor total da fatura, o sistema o empurra imediatamente para o refinanciamento compulsório. As taxas de juros que incidem sobre o saldo devedor atrasado chegam a patamares asfixiantes,
transformando uma blusa e um jogo de panelas em uma dívida insustentável. O ambiente festivo da loja mascara uma operação de crédito implacável, que não hesita em negativar o nome do trabalhador no primeiro sinal de inadimplência. Nossa investigação não poderia deixar de fora o segmento que mais drena o orçamento diário das famílias brasileiras. Neste bloco, voltamos os nossos olhares para o Grupo Carrefour Brasil, que engloba as bandeiras Atacadão e operações do antigo Grupo Big. A transição massiva do modelo tradicional de supermercado para o atacarejo foi vendida ao público como a democratização do preço baixo. No entanto, os registros de autuações dos órgãos municipais de proteção ao consumidor narram uma história bem menos nobre. O volume de multas aplicadas contra as lojas do grupo por divergência de preços é assustador. O esquema opera na linha tênue entre a desorganização operacional e a má-fé estrutural. O cliente caminha pelos longos corredores e vê uma placa gigantesca anunciando uma promoção de leite em pó. Ele coloca as unidades no carrinho e segue para as filas quilométricas. O que acontece em seguida é uma falha que, curiosamente, quase nunca favorece o consumidor. Ao passar pelo leitor de código de barras, o sistema registra o preço antigo, sem o desconto, ou simplesmente ignora a promoção de atacado. O lucro invisível dessa operação reside na pressa e no cansaço. A diretoria da rede sabe perfeitamente que o trabalhador brasileiro, após ficar 20 minutos em uma fila de supermercado no sábado à tarde, com pessoas impacientes atrás dele, raramente vai conferir item por item no cupom fiscal impresso de forma confusa. Ele paga a diferença a mais sem notar. Quando multiplicamos esses centavos arrancados de forma indevida por milhões de transações diárias, temos uma injeção colossal de dinheiro nos cofres da corporação, obtida puramente através da exaustão do cliente. Essas três primeiras corporações, cada uma com o seu modelo específico de captura de renda, inauguram o nosso bloco de marcas reprovadas. Elas não falham por acidente ou por ineficiência isolada de um gerente de loja. Elas falham com o consumidor porque o sucesso monumental de seus balanços depende intrinsecamente de assimetria de informação, engenharia financeira predatória e fadiga operacional de quem está do outro lado do balcão. E como veremos a seguir, a contabilidade criativa do varejo nacional ainda guarda segredos muito piores nos setores de moda e mobília. Vamos mudar o foco dos corredores de cimento do atacarejo para as vitrines iluminadas e os manequins impecáveis dos shopping centers. Quando analisamos o setor de vestuário e moda, especificamente as gigantes lojas Renner e Riachuelo, o nível de sofisticação da armadilha financeira atinge um novo patamar de eficiência silenciosa. O cidadão médio entra nessas lojas acreditando que o lucro da corporação vem da venda de calças jeans e camisetas de algodão importadas a baixo custo. A leitura atenta dos relatórios de lucros e perdas que essas companhias apresentam na Bolsa de Valores conta uma história radicalmente diferente. O tecido e a costura são quase irrelevantes na composição da receita. O produto principal que essas empresas empurram goela abaixo da população é o pedaço de plástico retangular, oferecido compulsivamente em todos os terminais de pagamento. A operação financeira da Renner, gerida através da Realize Crédito e Financiamento, e a estrutura da Midway financeira que sustenta a Riachuelo, representam algumas das operações de crédito mais agressivas do mercado nacional. A abordagem do operador de caixa é rigorosamente padronizada. O funcionário, operando sob uma pressão esmagadora de metas diárias de conversão, oferece um desconto tentador de 10% ou 20% na compra imediata, caso o cliente aceite fazer o cartão da loja naquele exato momento. A isenção de anuidade é frequentemente usada como um argumento matador para quebrar a última linha de resistência do consumidor. O que os extensos contratos impressos em letras minúsculas omitem de forma conveniente no momento da assinatura apressada é o verdadeiro custo da inadimplência. Os juros rotativos cobrados por essas financeiras de moda frequentemente superam as taxas dos bancos tradicionais mais caros do país. Um pequeno atraso de 10 dias transforma o desconto vantajoso da calça jeans em um acréscimo brutal de multas por atraso e juros estratosféricos. Além disso, as queixas registradas nos PROCONs evidenciam uma prática assustadora de inclusão de seguros de perda e roubo diretamente na primeira fatura, sem o consentimento claro do titular. O cliente de menor renda paga o valor mínimo para não sujar o nome. Os juros compostos entram em ação e a rede de varejo garante um fluxo de receita contínuo por meses a fio, cobrando taxas exorbitantes de uma população que raramente tem a educação financeira necessária para entender a areia movediça em que acabou de pisar. Esse modelo de captura de renda pelo crédito nos leva diretamente para as maiores gigantes do comércio de eletrodomésticos, o Grupo Casas Bahia e o Magazine Luiza. Durante décadas, essas marcas construíram uma imagem quase folclórica na cultura brasileira, prometendo a realização do sonho da casa equipada para a classe trabalhadora. O famoso carnê de pagamentos foi romantizado pela publicidade como uma ferramenta benigna de inclusão social.
A realidade matemática e fria dos balanços patrimoniais destrói essa narrativa paternalista de forma implacável. O lucro massivo que sustenta os bônus milionários das diretorias executivas dessas empresas não provém da venda pura e simples de geladeiras ou televisores. As margens de lucro na comercialização física de produtos são historicamente espremidas pela concorrência do mercado online. O oxigênio financeiro dessas corporações vem das suas imensas operações financeiras, da Luizacred, no caso do Magalu, e da estrutura do Banqui, nas Casas Bahia. O modelo de negócios é desenhado para converter o desejo de consumo imediato e a urgência doméstica em contratos de endividamento de longo prazo. O cliente que não tem limite disponível no cartão de crédito do seu banco tradicional é recebido de braços abertos pelo sistema de financiamento da loja, que assume o risco cobrando um preço altíssimo. A análise técnica das planilhas do Banco Central sobre as taxas médias de juros cobradas no crediário dessas redes expõe a ferida aberta da economia popular brasileira. Uma máquina de lavar, vendida no carnê, parcelada em 24 vezes, embute taxas ocultas que, somadas ao custo efetivo total, podem fazer o valor final do produto dobrar ou até triplicar, dependendo do perfil do comprador. A justificativa padronizada das empresas é sempre baseada no alto risco de calote inerente à população de baixa renda. A consequência prática, contudo, é a transferência contínua e silenciosa de riqueza das classes vulneráveis para as financeiras blindadas controladas por esses mesmos varejistas. O produto físico atua unicamente como a isca tangível necessária para arrancar a assinatura do contrato de juros. O cenário operacional se torna ainda mais revoltante quando cruzamos esses dados com o vasto volume de reclamações registradas no consumidor.gov, referentes à prática ilegal de vendas casadas. O consumidor entra na loja focado apenas no valor da parcela mensal, calculando se aquele número cabe no seu orçamento sufocado. O vendedor, instruído por cartilhas corporativas, aproveita essa cegueira seletiva para embutir garantias estendidas, seguros de vida prestamista e pacotes de assistência técnica, sem jamais detalhar os custos reais de cada serviço adicionado. Quando o comprador finaliza a operação burocrática, ele acredita estar pagando apenas os juros pesados do parcelamento do carnê, ignorando completamente que quase 30% do valor financiado corresponde a serviços financeiros fantasmas que ele jamais solicitou de forma consciente. As lojas Renner, a Riachuelo, as Casas Bahia e o Magazine Luiza consolidam assim o nosso segundo grupo de marcas, reprovadas pelos critérios de transparência. Elas representam com perfeição a evolução predatória do comércio brasileiro moderno. Deixaram de ser empresas de logística puras, que movem caixas de mercadorias para a casa das pessoas, e se transformaram em autênticos bancos operando disfarçados sob a fachada de lojas familiares. O chão de fábrica, a qualidade da entrega e o estoque perderam quase toda a sua relevância diante da magnitude das planilhas de juros rotativos e das metas de venda de seguros. Elas não vendem mais produtos de consumo, elas vendem dívidas estruturadas. E o fazem amparadas por uma máquina publicitária colossal que continua convencendo o trabalhador comum de que o carnê interminável e o cobiçado cartão de crédito da loja são favores concedidos pela boa vontade corporativa, quando na absoluta verdade são exatamente as correntes financeiras que garantem os lucros multibilionários a cada fechamento de trimestre. Depois de mergulharmos nos abismos contábeis das Americanas, na arquitetura de retenção da Havan, no caos operacional do Carrefour e nas armadilhas financeiras travestidas de moda e linha branca da Renner, Riachuelo, Casas Bahia e Magazine Luiza, a conclusão preliminar parece sufocante. O ecossistema de varejo brasileiro foi, ao longo de décadas, desenhado e aperfeiçoado com um único propósito central. Ele não quer te vender uma televisão. Ele quer transformar o seu contra-cheque em um fluxo de caixa perpétuo para as divisões de crédito das grandes corporações. No entanto, o nosso compromisso editorial desde o início desta investigação não era apenas expor o lodo corporativo, mas isolar o mercado e encontrar as exceções. E elas existem. Para que uma marca sobrevivesse à nossa auditoria, ela precisava passar ilesa por 3 filtros implacáveis. Transparência na precificação em todas as etapas da compra. Baixa agressividade ou ausência de venda forçada de serviços financeiros e seguros. E um índice real de resolutividade de conflitos, validado pelos PROCONs e pela plataforma consumidor.gov. De 12 gigantes que dominam o comércio nacional, apenas 3 passaram nesse funil. Elas não são empresas de caridade e, obviamente, visam um lucro máximo, mas a diferença estrutural é que o modelo de negócios delas ainda depende fundamentalmente da logística, da eficiência na entrega e da venda da mercadoria em si, e não da rolagem de juros de clientes inadimplentes. A primeira gigante que sobreviveu ao nosso escrutínio técnico foi a Amazon Brasil.
Quando analisamos o comportamento da plataforma através de rastreadores independentes de preço ao longo dos últimos 18 meses, o que encontramos foi uma estabilidade algorítmica rara no mercado nacional. A empresa americana, ao contrário das suas concorrentes locais, não adota a prática sistêmica de dobrar o preço de referência 30 dias antes da Black Friday para simular descontos.